Hoje, hoje é quarta-feira, 12 de outubro de 2022, dia do quinto programa eleitoral gratuito dos candidatos à presidência da República nesse segundo turno. Estamos no momento chave da campanha, chegando ali perto da metade dela e as pesquisas parecem não mover um décimo para cima ou para baixo. E aí, o que é que os candidatos nos trarão hoje? E você? Você conhece o Meio? Assine o Meio Premium para que a gente consiga produzir jornalismo de qualidade como esse vídeo e a live do Meio, que vai acontecer no domingo, dia 30. Assim que fecharem as urnas, eu e a equipe do Meio iremos analisar as eleições e tentar prever como será o Brasil depois delas. Por apenas R$ 10 por mês, você apoia o Meio e permite que a gente continue fazendo vídeos e textões, muitos textões, comentando a desinformação e defendendo a democracia. A gente está precisando, né? E vamos reagir? Bem. Papai do céu, obrigado por mais um dia. Hoje eu fui na igreja com meu pai, minha mãe, com meu irmão e foi muito bom. Mas quando a gente voltou para casa, eu vi uma família que morava na rua e eles estavam pedindo comida. Eu fiquei triste, mas meu irmão falou que nem sempre foi assim. Que quando ele era pequeno, as pessoas viviam muito melhor, porque tinha um presidente que cuidava da gente, que dava casa, comida, livro e vacina, que as crianças tinham saúde, podia brincar e estudar. Minha mãe até perguntou o que eu vou querer de Dia das Crianças. Eu ia pedir aquele jogo que eu gosto, mas depois que eu falei com meu irmão, sabe o que eu quero de verdade? Eu quero que Lula seja presidente de novo. Isso sim que ia ser um presentão para todas as crianças. Amém. Interessante essa abertura, né? Hoje, 12 de outubro, esse dia marca duas coisas distintas, né? É um dia super importante para os católicos e, de certa forma, um dia particularmente importante para os católicos brasileiros, porque é dia de Nossa Senhora da Aparecida. Ao mesmo tempo, é dia das crianças. Então, tudo bem, vamos botar criança aqui na frente do programa. Agora, o que é essa família? Vocês olharam para a casa dessa família? Essa é uma casa de classe média, mas não é de classe média alta. Né? Poucos elementos, tal, uma parede descascada, tijolo aparente, tudo mais. Ela é uma família católica. Repara que ele vai, olha, nós fomos à igreja. Mas é uma família católica? Não, não é. A moça, a mãe com saia mais longa, o pai com a camisa com as mangas arregaçadas e até a ponta, e ele sai com uma Bíblia na mão. Famílias católicas não fazem isso. Famílias evangélicas fazem isso. Então a gente localiza imediatamente essa família onde? Uma família provavelmente da periferia urbana brasileira. Mas é uma família de classe média, porque afinal de contas, o que é que o menino quer? O menino quer um jogo. Provavelmente um videogame, no caso. Mas ao mesmo tempo, essa família de classe média, mesmo que não seja de classe média alta, é uma família que está ali vendo a miséria na rua, porque de fato é um problema que aumentou imensamente nos últimos anos. A gente está vendo fome presente nas cidades brasileiras. E então tem um apelo emocional, está buscando ali empatia, evidentemente, e está olhando, está tentando mexer com os valores dessa família periférica evangélica. Olha aqui, tem gente com fome na rua. E essa história que, evidentemente, a campanha do Lula vai contar sempre, olha, o Lula é um presidente que, quando estava na presidência, ele acabou com a fome. O que é verdade. Então, se a gente considera, e isso é um apelo, evidentemente, um apelo cristão, né? Um apelo religioso.
Então eles fazem essa nuance ali, é um dia de ir à missa, é um dia de ir à igreja. Só que ele não está falando exatamente com famílias católicas, mas talvez os mais distraídos interpretem aquilo como... Os católicos mais distraídos interpretem aquilo como... No fim das contas, é uma campanha orientada para essa classe média baixa que ainda tem condição de ter uma vida com algum conforto e faz um aceno ali de... Caramba, vamos botar como prioridade nessa eleição a questão da pobreza, da fome? Peça simpática. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil. Dia de todas as crianças. Dia de falar de futuro. Dia de falar de família. E defender de verdade a família brasileira é garantir educação, saúde, comida na mesa, salário digno. Você vê, ontem a âncora do programa estava com tons escuros, porque estava falando de Jair Bolsonaro. Hoje são os tons mais claros, mais neutros, porque ela está falando de Lula. Emprego e felicidade. O Lula é o candidato ideal para cuidar da nossa família. Na educação, na saúde. A vacinação da criança, a criança na escola. Dignidade, respeito. É um presidente que se importa com o povo brasileiro. Já com Bolsonaro é o contrário. Cortou verbas da educação, da saúde, da merenda das crianças, do combate à violência contra as mulheres. Cortou verba até do tratamento do câncer. Bolsonaro fala muito, mente muito, mas na prática não cuida das famílias. E ele mostrou sua face mais perversa durante a pandemia. A Covid nunca foi uma gripezinha. Eu vi amigos morrerem de Covid. Eu vi pais, tios que perderam seus filhos para a Covid, quando a vacina poderia ter sido comprada. Eu vi amigos desesperados no hospital. O descaso pela vida, o descaso com a pandemia, mostra com muita clareza o descaso de Bolsonaro pela vida. 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro não tivesse atrasado a vacina por 3 meses. Que tipo de presidente atrasa a compra de vacina no meio de uma pandemia? Bolsonaro não cuida das famílias brasileiras. É duro você ir no hospital e ver seu irmão falecendo. E você chegar na televisão e ver um presidente desdenhar da situação. Eu não queria que ele fosse coveiro. Eu queria que ele tratasse a situação com serenidade e com o respeito que ela merecia. Governo cruel, é um governo que não se preocupa com as crianças, não se preocupa com a juventude, não se preocupa com as mulheres. E o Estado que está aqui hoje não cuida do povo. Vamos lá, tem uma mudança aqui nesse programa. Eles trouxeram para o miolo do programa a crítica ao Bolsonaro. Tipo, eles estão assumindo, eles não fazem como eles vinham fazendo até agora, que é isolar no bloco final as críticas. Não, eles estão assumindo. E provavelmente eles estão fazendo isso nesse programa em particular porque eles querem contrastar mesmo o presidente que cuida das famílias do presidente que não cuida das famílias. Agora, tem uma coisa que eu venho chamando a atenção em todos esses reacts, que é... Você vê o poder no depoimento dessa senhora, que eu não sei se é alguém que trabalha em hospital, a gente não chega a saber disso, né? Dessa senhora que falando da experiência dela com a pandemia em hospital, de ver pessoas morrendo. Tem um apuro na escolha das pessoas que dão depoimentos. A gente já tinha assistido ao depoimento dela no primeiro turno, tá? Que as emoções são absolutamente genuínas. Você sabe que aquela pessoa está falando a verdade, você sabe que aquela pessoa está sentindo aquela dor naquele momento. Isso é um troço que dá um trabalho imenso, né? Porque são muitos depoimentos que você tem que filmar até que você captura aquele instante de verdade. E isso, para a mensagem desse programa, que é um programa família, valores religiosos, começa com uma família evangélica, mas aí traz a Basílica de Aparecida, né? Então é um programa que traz família, valores religiosos, o cuidado com as pessoas
E o contraste, Lula-Bolsonaro. Lula-Bolsonaro. E o elemento da infância, evidentemente, que não só é importante nessa ideia de família, como é o Dia da Criança, né? Eu vou cuidar desse país, para que esse país possa voltar a ser feliz, o povo possa voltar a ter cidadania, a trabalhar, comer, ter acesso ao lazer, à cultura e poder viajar. É tudo que nós queremos. Nós queremos paz, nós queremos livros, nós não queremos armas, nós queremos cultura, não queremos ignorância. Por isso, eu estou muito otimista e eu me sinto um menino de 30 anos de idade. Propostas do Lula para cuidar da saúde das famílias. Lula vai recuperar o Plano Nacional de Vacinação para controlar o avanço de doenças e proteger nossas crianças. Lula vai implantar o mutirão do SUS para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias que aumentaram após a pandemia. Com o programa Médicos Especialistas, Lula vai acelerar o atendimento pelo SUS em todo o Brasil. Lula vai garantir exames preventivos para as mulheres e tratamento imediato do câncer de mama e colo do útero. Pela esperança, pelo Brasil. Agora é Lula! Bom dia! Lula! Todo mundo tá na escola? Sim! Qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho é ver você crescer, é ver você estudar. Você vai continuar ajudando as pessoas? Vamos. É para isso que a gente precisa governar o país, para melhorar a vida do povo brasileiro. Porque você é amigo de todo mundo. Que nem uma criança. Isso aí é você usar a fortaleza do candidato, né? Olha, todo político tem seu talento. Uns são melhores disso, outros são melhores daquilo, tudo mais. O Lula é um grande empático. O Lula tem essa capacidade de arrancar um sorriso fácil. Entende? Tem pessoas que têm esse talento, tem pessoas que não têm. Aí, aproveitar ele, barba branca, sentar com um bando de criança e deixar simplesmente ele interagir, é aquele momento, deixa a pessoa que está assistindo ali sorrir à toa. E novamente, gente, tem aqui essa coisa de contraste. Porque é uma campanha de segundo turno. É uma campanha que tem dois candidatos. O Bolsonaro é incapaz de ser simpático. Bolsonaro, vejam, Bolsonaro é extremamente carismático. Mas o carisma dele se dá na turma bandido bom é bandido morto. Ali, esse tipo de gente considera que o Bolsonaro é um cara que fala a verdade. Mas é um tipo muito particular de gente, né? Não é todo mundo que tem esse tipo de lidar com a violência. A maior parte das pessoas, na verdade, não tem. Então, num programa em que você está fazendo esse contraste, quem que cuida, quem que é família, quem que é... Aí você joga o Lula no meio de criança, é aquele momento, tipo, arranca o sorriso de quem está assistindo, dá... explorar a força do candidato, né? Que não houvessem mais doenças e todas as crianças tenham saúde. Escola para todos, do pequenininho até o grandão. Casa para todos, para ninguém ter que morar na rua. Um presidente melhor para o Brasil, que cuide da gente. E do meu pai e da minha mãe também. As crianças são o futuro do nosso país. E até elas já sabem bem o que é melhor para o nosso futuro. Agora é Lula presidente. Gente, vamos fazer o seguinte, pela segunda vez seguida, o Bolsonaro fez uma escolha, a campanha do Bolsonaro fez uma escolha de repetir o programa. O programa que eles decidiram repetir é o programa de ontem, que é o programa mais violento já exibido nessa campanha eleitoral. Como já reagi a ele, eu acho que não faz sentido eu partir de novo. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar tudo aquilo que eu gravei ontem a respeito desse programa e vou colar aqui na sequência para completar. Então tem o programa de quarta-feira completo, só que não é uma reação minha revendo o programa
E aí eu acabo tendo a oportunidade de fazer a mesma discussão com profundidade e tal. Agora, antes disso, eu acho que vale um comentário sobre essa coisa de repetir programas. Você vê, ele repetiu o programa sobre o Nordeste, passou no sábado, passou na segunda-feira. Agora ele está repetindo o programa que é um ataque ao Lula porque os presos votaram no Lula em algumas das penitenciárias brasileiras. Tem uma informação que eu não dei ontem, que é uma informação importante para vocês terem na cabeça, que é a seguinte, olha, o preso que tem direito ao voto é aquele preso que não foi condenado. Ele pode ser uma pessoa inocente, tá? Então, isso... Porque a partir do momento que a pessoa é condenada, tem uma pena, tudo mais, ela já não pode mais votar. Então, tenham isso em mente quando a gente fala, nos presídios XYZ, porque não são em todos. Nos presídios XYZ, a maior parte das pessoas votou no Lula, a gente está falando de pessoas que podem até ser inocentes. E o sistema brasileiro judicial, principalmente com as pessoas mais pobres, tem esse aspecto que é profundamente cruel, que joga as pessoas em penitenciárias, às vezes super pesadas, gente que não passou sequer pela primeira instância, gente que está aguardando o julgamento. Gente que pode ser inocente. Entendeu? Ontem, na terça-feira, em Goiás, morreu um rapaz que ficou 1 ano preso, acusado de ter maconha em casa. E a justiça decidiu que ele era inocente. No dia que chegou ao alvará de soltura, ele tinha morrido de pneumonia sem que o sistema prisional tivesse cuidado dele. Então tem esse aspecto que muito cuidado nessa lida com o aspecto prisão, entende? É horroroso essa coisa de você desumanizar as pessoas que estão presas. É claro que algumas dessas pessoas, uma fração pequena das pessoas, são pessoas cometendo crimes horrorosos. Mas é uma fração da fração da fração da fração. Isso posto, tem uma decisão da campanha Bolsonaro, que eu não sei por que eles tomaram isso, de ficar repetindo programas. Pode ser porque eles não têm dinheiro. Pode ser porque... Mas é muito estranho não ter dinheiro, tá? Porque é muito barato você fazer programa hoje comparado a 10 anos atrás. Entende? Gente, eu estou fazendo um programa aqui dentro da minha casa. É claro que tem um pouco mais de sofisticação e tudo mais, mas o equipamento já está lá, o cenário já está lá, as casas já estão alugadas. Entende? Boa parte do custo já está amortizado. Por que você não usa os editores que estão lá, as câmeras que estão lá, as luzes que estão lá, os cenários que estão lá, escreve um roteiro e não faz tudo quanto é lugar que você vai no país, nem que você filme com o celular. Tem gente que está nos encontros, entende? Tem uma coisa esquisita nessa decisão de não fazer programa, que pode ser perfeitamente... Está havendo muita briga dentro da campanha do Bolsonaro entre publicitários, quem que faz, quem que não faz, tudo mais. Pode ser uma coisa de que eles puseram na cabeça que eles vão virar esse troço no WhatsApp e que a televisão não adianta de nada. Pode ser. Eu considero isso um erro estratégico da campanha Jair Bolsonaro. Isso posto, jogo jogado, entra agora, para quem não assistiu ontem, a minha reação de ontem, num programa que, afinal de contas, é repetido. Esse é o presídio de Tremembé. Talvez você não saiba, mas os presos que estão aqui e em outros presídios do Brasil também votam para escolher presidente. As últimas eleições mostraram muitas diferenças entre o presidente Bolsonaro e o candidato Lula. Uma delas, você precisa saber antes de votar no próximo dia 30 de outubro. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil. Olha só. No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula é o candidato mais votado no presídio de Jaraguá do Sul. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Lula é o mais votado no presídio Urso Branco.
É, e quer saber por que isso acontece? Porque o Lula defende coisas desse tipo. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, durante evento em Maceió, que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz da prisão. Eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falei, olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. Você não sabe, Lula, mas a família do Vitor Hugo sabe. O Vitor Hugo foi assassinado por um dos bandidos que você mandou soltar. Agora imagina se o Lula volta. O bandido sequestra a pessoa, ameaça a família, é preso, faz uma greve de fome e é solto. E pode matar o inocente. Tá explicado por que os bandidos gostam tanto do Lula. Os criminosos escolheram Lula para presidente. Eu sou o Lula, não sou Bolsonaro, não. Eu bato no Lula. Lula e os partidos de esquerda que o apoiam defendem a saidinha de traficantes, agressores de mulheres e assassinos dos presídios. É a vida da sua família em risco. Cuidado em quem você vai votar. Bom, se por um lado... Uau. Vamos lá. Isso aqui é um clássico. Isso aqui é uma reedição de um filme que foi ao ar em 1988 na campanha eleitoral americana. E é um dos filmes mais estudados, mais explorados e também melhor compreendidos da história da publicidade feita para televisão de eleições. Em 1988, disputavam a presidência da República lá nos Estados Unidos dois candidatos. Pelo Partido Republicano, George Herbert Walker Bush, que era vice-presidente da República, vice do Ronald Reagan, pai do futuro presidente George W. Bush, e pelo Partido Democrata, o governador do Massachusetts, que era um cara chamado Michael Dukakis, perdão. Bem, o que aconteceu? Um dos responsáveis pela campanha eleitoral dos republicanos era um sujeito brilhante e absolutamente abominável chamado Roger Ailes. O Ailes tinha surgido como um jovem produtor de televisão muito talentoso no final dos anos 60, quando se engajou na campanha eleitoral, em 1968, se não me engano, do futuro presidente Richard Nixon. E o Ailes se especializou em publicidade de jogo sujíssimo, feita para a televisão em defesa da direita. Não é à toa que o Ailes depois veio a ser o cara que criou intelectualmente a Fox News, que é o grande canal de direita a cabo americano. É a inspiração da Jovem Pan aqui no Brasil. Pois bem, em 1988, o Ailes, já um veterano, ele descobriu uma maneira de atacar o Dukakis, que é a maneira como matou, tá? o Dukakis naquela campanha, porque é o tipo de agressão que é aquela agressão que você, não preparado para ela, e nunca ninguém tinha feito uma propaganda desse tipo antes, os caras ficaram meio que sem resposta. Mas o que era o filme? Era um filme, o governo do Massachusetts tinha um programa de indulto em feriados, tudo mais, para presos, que era uma maneira de você reintegrar as pessoas à sociedade. Qualquer programa de indulto, né? Aqui no Brasil a gente tem indulto natalino, né? Indulto de Páscoa, tudo mais. Qualquer um sabe que esses programas têm uma margem de pessoas que são soltas para passar o feriado com a família e não voltam. Uma das pessoas que foram soltas por um indulto desses no Massachusetts era um sujeito chamado Willie Horton,
E o filme era uma coisa que só ia mostrando o mugshot, né? A maneira como os americanos chamam daquela fotografia que a pessoa tira no momento que foi presa. Você só mostrava o mugshot do Willie Horton e era um sujeito negro. E aí contava a história de que ele tinha sido solto pelo Michael Dukakis, que é bonzinho, né? E deixa o bonzinho com os criminosos e responsável com a segurança da população. Esse cara não voltou para a cadeia e depois foi preso por um estupro. Não lembro se também tinha um assassinato e tal. Enfim, cara, não importa. A questão é a seguinte, depois se analisou esse tipo de programa, aquele filme, qual foi o impacto, né? Você começa a fazer grupo de foco, traz antropólogo, psicólogo social, tal. Tenta entender o que o programa mexe na cabeça das pessoas. Porque, na superfície, qual é a história que esse programa está contando? O Lula é um cara que pega leve com os criminosos. O Bolsonaro não. O Bolsonaro trata bandido como bandido tem que ser tratado. Então, se você está preocupado com isso, você não deveria votar no Lula, porque o Lula quer os bandidos soltos na sociedade. Agora, isso é só a superfície. Na verdade, o tipo de medo com que essa propaganda está mexendo é uma coisa um pouco mais complicada. Os Estados Unidos são muito parecidos com o Brasil. A população carcerária é principalmente uma população carcerária de pessoas pobres. É principalmente uma população carcerária de pessoas negras. Exatamente como no Brasil. O menino de classe média que é pego com baseado paga um dinheiro para o PM e é solto. O menino preto na periferia que é pego com baseado apanha como condenado, é levado para a cadeia, às vezes sequer pega um julgamento e é esquecido dentro da cadeia. Então, o que aconteceu ali na campanha do Dukakis? A mensagem subliminar que essa campanha estava dando era o seguinte: esse candidato aqui, ele solta as pessoas negras, e as pessoas negras são perigosas para você. Ele mexe com um tipo de racismo que às vezes as pessoas nem sabem que tem. E esse tipo de racismo, esse tipo de preconceito com gente pobre é uma coisa extremamente forte no Brasil. Muito, 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 muito forte mesmo. Toda essa coisa do bandido bom é bandido morto, desse apoio que uma parcela da sociedade tem para esse tipo de polícia, né? Que sobe a favela carioca, mata um bando de gente sem nenhum tipo de investigação, sem nada, e depois sai impune, que é uma coisa que o Bolsonaro defende abertamente, né? Esse tipo de política, o tipo de gente que apoia esse tipo de política, na verdade, o que eles querem, a maneira como eles compreendem polícia serve para controle social, para deixar o pobre no seu lugar, para deixar os negros no seu lugar. Então, na verdade, o que essa campanha está dizendo, o que essa propaganda está dizendo, não é essa superfície a maneira como cada um lida com segurança pública. E sim, no governo Lula, os negros estarão à solta. Cuidado com sua família. Isso aqui é uma peça de propaganda profundamente racista, que explora e tenta despertar, tenta cutucar o racismo que existe dentro de determinada parcela da sociedade. Agora, a questão importante que a gente tem que se perguntar é o seguinte: esse voto que reage a esse tipo de propaganda é um voto que o Bolsonaro já tem. A questão fundamental que a gente tem que tentar pensar é o seguinte: qual é o voto que tem para conquistar? A gente já falou várias vezes sobre isso. Desculpa, eu estou me alongando mais, porque essa é uma peça de tanto impacto e é tanta coisa para a gente entender aqui nesse pacote que é importante a gente explorar isso.
Porque o voto que tem para ser buscado, o voto mais importante para ser buscado aqui é o voto nas periferias urbanas. Sabe? E é o voto das mulheres, principalmente, que estão nas periferias urbanas. Como é que elas reagem a esse tipo de propaganda? Porque a polícia é ameaçadora para elas, por causa dos filhos delas. Se, por um lado, elas são terrivelmente preocupadas com violência, com criminalidade, com traficante ou miliciano ali na porta de casa, elas também são preocupadas com a polícia, porque elas sabem que quando a polícia entra, a polícia sai atirando, e o filho delas pode ser uma vítima tanto quanto o traficante. Então, para esse público, a impressão que eu tenho, e isso é intuição, tá? Não tenho nenhum grupo de foco, nada. A intuição que eu tenho é que essa propaganda, o tipo de eficácia que ela teve na campanha de 88, nos Estados Unidos, não tem chance desse tipo de campanha ter sucesso no Brasil de 2022 com esse público. Então não é com esse público que eles podem estar tentando falar, a não ser que sejam muito incapazes, tá? A não ser que sejam muito incompetentes. Estão tentando falar com uma classe média que está indecisa. Eu não tenho a impressão de que a classe média que possa ter votado no Ciro Gomes ou na Simone Tebet, que possa estar em dúvida entre Lula e Bolsonaro, eu acho que a classe média que é movida a esse tipo de preconceito, porque é isso que o troço desperta, essa classe média já está com Bolsonaro. Eu tenho muita dúvida de que esse programa tem eficácia. Tenho quase que uma curiosidade antropológica também para saber. Porque me parece que não funciona, não funciona. O Bolsonaro já tem esse eleitor. Mas isso tudo posto, gente, e desculpa, me alonguei demais, Que coisa canalha, hein? Que coisa canalha. O Lula é o mais votado pelos criminosos. Por outro lado, o presidente Bolsonaro é o mais votado por quem trabalha e produz. No assentamento Aritapera, no Pará, 92,2% de pessoas votaram Bolsonaro. Em Agnel Divina, em Rondônia, 88,6% de pessoas votaram Bolsonaro. No Rio Juma, no Amazonas, 76,1% de pessoas votaram Bolsonaro. Nesses assentamentos, onde vivem pequenos produtores da agricultura familiar, o presidente Bolsonaro entendeu o valor da terra, entregou títulos de posse e está ajudando milhares de famílias a prosperar. Ele está tentando, ele vive atacando o MST, e aí está tentando seduzir o voto de assentados? Tem uma coisa que eu ia interromper antes, eu não quis, deixei rolar um pouco mais, né? Quem trabalha e produz, vota em Bolsonaro. Então, quase metade da população brasileira que votou no Lula não trabalha e produz. Essa mensagem é... Tá torta a mensagem. Veja, tem intenção, tem estrutura, tem uma história que está sendo contada, mas eu acho que ele está tentando seduzir o público errado. Não é esse voto que está solto para o Bolsonaro. Ele talvez esteja tentando aqui tirar um voto do Lula. Mas eu tenho muita dificuldade de acreditar que o bojo da população assentada que está esperando o seu título não vai votar no Lula. É claro que sempre tem, sei lá, meia dúzia de pessoas que... Ele está falando o quê? 92% da população de tal assentamento e tal. Gente, ele não deve estar falando de 1.000 pessoas aqui, tá? Está falando de 300, 400, 500 pessoas. Não está... É muito pouca gente. Estatisticamente, isso aqui é irrelevante. Talvez ele esteja buscando tirar voto do Lula mais do que conquistar. Enfim, mistério. Mistério mesmo dessa intenção.
Não vai tirar nunca essa alegria de chegar bem pertinho do presidente e receber da mão dele isso aqui, ó. Não é maravilhoso você ter sua terra para você fazer plantio, né? E quem fez isso? O Bolsonaro. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu. Vocês foram às urnas e confiaram no nosso trabalho. Um voto de confiança na economia brasileira, na criação de empregos, nas casas populares, no Auxílio Brasil de R$600, no preço da gasolina lá embaixo. O nosso compromisso é com o nosso Brasil, é com você, trabalhador, trabalhadora brasileira. É com a nossa liberdade, é com o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. O presidente Bolsonaro vai reforçar o policiamento nas ruas, equipando melhor as forças policiais em todo o país. E agora que a maioria do Congresso está do seu lado, nosso presidente finalmente... Bolsonaro de Tom Cruise, né? Top Gun, duro com crime. Gente, isso aqui não é propaganda para atrair voto de gente pobre, não, de assentado. Isso aqui é propaganda para classe média e propaganda que tem um apelo para um voto que ele já tem. Eu acho que está mal direcionado. A gente vai endurecer as leis para acabar com a impunidade. Tudo isso para proteger a família brasileira. Amor é o que eu sinto no peito por você. 22 neles. Já percebeu? Quando o Bolsonaro acusa, é para cobrir algo que ele mesmo faz. Bolsonaro acusa Lula de defender o aborto. Mas foi Bolsonaro que afirmou que poderia abortar o próprio filho. Bolsonaro acusa Lula de querer liberar as drogas. Mas é Bolsonaro que está ajudando a armar a milícia e o tráfico. Bolsonaro acusa Lula de corrupção. Mas foi a família de Bolsonaro que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Chega de mentiras. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro.